Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e muita paz, meus amigos. Para você, para sua família, né, para os animaizinhos que tornam com certeza a sua vida mais especial, para a natureza, né, gente, que de maneira exuberante ilumina também a nossa existência. Deus te abençoe sempre. Meus amigos, estou tão feliz. Nossa, ontem foi um dia magnífico na cidade de Salvador. Magnífico, né? Tivemos encontros inesquecíveis. Primeiro foi com nossos amigos queridos do Núcleo Espírita da Polícia Militar, o Nepom à tarde, que realiza um trabalho fantástico, né? Fica dentro do quartel, né, da Polícia Militar, do posto central. Eles fazem um trabalho lindo de difusão do Evangelho, junto com também outros órgãos religiosos, com a Igreja Católica, com a Igreja Evangélica, com as religiões afro, cada um tem uma representação, e ontem estava lindo, um trabalho maravilhoso deles, né? Então foi uma tarde magnífica. Fomos ao João Batista, não menos especial, uma casa espírita também desenvolvendo um trabalho extraordinário. E para fechar com chave de ouro, né? Nosso encontro com Divaldo na Mansão do Caminho. Que bênção! Falar do Divaldo dispensa apresentações e comentários, né? O Divaldo fala por si, os seus mais de 90 anos dedicado ao Evangelho, indiscutivelmente falam mais ainda. Mas vê-lo falando das pílulas do Evangelho, com carinho, que coisa linda, né? Não tem como não se emocionar, nos convidando a participar lá da Mansão do Caminho, colaborando com as pílulas para a web e rádio que eles estão desenvolvendo, um projeto de comunicação interessante. Que bênção! Graças a Deus, que bom. Mas é isso, meus amigos. No meio desse processo todo especial, né? Que a gente sempre tem aqui de surpresas espirituais, vem as nossas reflexões do nosso dia a dia. Então hoje eu queria te fazer uma pergunta. O que fazer quando você tem um grande objetivo e por algum motivo as coisas não dão certo? Como agir na hora que você tem um sonho e de repente aquilo que você mais sonhava parece, se não ser tirado de você, mas pelo menos a dificuldade aumenta muito para você chegar lá. Hoje eu separei para vocês duas histórias lindas e inspiradoras que nos mostram que a gente nunca pode desistir de fazermos, né, a nossa parte, da gente realizar a nossa parte no dia a dia, para a gente poder crescer em direção aos objetivos que a gente almeja. A primeira dessas histórias fala de Roger Bannister. Roger Bannister foi um homem extraordinário que na Inglaterra, gente, na década de 50, em 54, ele em Oxford acabou batendo o recorde mundial, né, correndo 1 milha em menos de 4 minutos. Foi a primeira pessoa na história humana que foi capaz de fazer isso. O que é interessante na história de Bannister, né, que depois foi condecorado pela rainha, virou um herói britânico e do esporte mundial, é que não era para ele ter sido, né, corredor de atletismo. Ele queria ser remador, isso mesmo. Mas a sua constituição física não permitiu que ele fosse remador. Quer dizer, ele teve que enfrentar a frustração de não ser remador, de não alcançar o que ele gostaria e ainda assim recomeçar na área da corrida. E vejam só que coisa curiosa, até meia hora antes de correr, no dia que ele bateu o recorde mundial, ele não estava pensando em correr. Na época era possível, era permitido esse tipo de coisa, né? Então, apenas meia hora antes da corrida que ele determinou que ele iria correr. Resumo da história: imagina se ele tivesse desistido, o que ele teria perdido. E uma outra história ainda mais inspiradora é de Jean-Baptiste Vianney, o cura d'Ars. Já ouviu falar no cura d'Ars? São cura d'Ars, nossos irmãos católicos, cura d'Ars, que tem uma mensagem linda em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, maravilhosa. Cura d'Ars, gente, foi um dos médiuns magníficos que nós tivemos à época de Kardec, reencarnados na França para resgatar o amor verdadeiro de Jesus. Só que Cura d'Ars, quando estudava no seminário para ser padre, ele tinha problemas graves de memória. Ele não decorava nada em latim, não aprendia o latim. Imagina a dificuldade dele, né? Na época a missa era rezada em latim, tudo se falava em latim e ele não sabia latim, sofreu preconceito. Então a igreja, para dar um jeitinho nele quando ele
se forma padre, manda ele para um vilarejo de 350 habitantes chamado Ars, para não dar problema para ninguém. Oh, meu Deus, mal sabiam eles o que estavam fazendo. Pra vocês terem ideia, gente, o Curadas trabalhava 15 horas por dia atendendo pessoas com carinho, amor e dedicação. Cuidava dos animais, da natureza, um gigante espiritual nas mãos dos espíritos superiores. Só para vocês terem ideia, perto do seu desencarne, a cidadezinha de Ars era o segundo centro de maior peregrinação católica do mundo, perdendo apenas para o Vaticano. Olha só que coisa! Um homem gigante, né, da alma, embora fosse franzino e pequenininho no corpo físico, que teve que vencer a rejeição dos seus próprios colegas de religião, né, que teve que vencer o preconceito contra a sua dificuldade de memória. Já pensou se ele tivesse desistido? Tá vendo? Olha quantas histórias lindas, meus amigos. Nunca desista de fazer o que faz a diferença na sua vida. O Divaldo, a gente conversava, o Divaldo passou por tantos desafios. Quantos desafios o Divaldo já não teve que vencer para poder chegar aos seus mais de 90 anos com essa obra monumental da Mansão do Caminho? Perseguições, falta de apoio, não é? Quantas dificuldades. Imagina se ele tivesse desistido. Entende? O NEPOM, vamos falar de novo desse núcleo belíssimo da Polícia Militar, fundado há 44 anos atrás. Imagina a coragem do seu fundador, há 40 anos atrás, na Bahia, abrir dentro da Polícia Militar um núcleo espírita e depois abriu-se o espaço, outros núcleos de outras religiões cresceram também. Hoje eles trabalham, gente, em conjunto, trabalham com programas de prevenção ao suicídio. Olha que coisa mais linda, ajudam a comunidade num trabalho lindo de amor ao próximo e interreligioso. Imagina só, gente, esse exemplo de amor com A maiúsculo. Imagina só se eles tivessem desistido lá atrás por causa das dificuldades. Então, meus amigos queridos, a mensagem é clara: nunca desista de você. Nunca desista de espalhar o amor que existe dentro de você. Nunca desista de deixar sua luz brilhar. Aconteça o que acontecer, siga adiante. Faça a sua parte e pode ter certeza que o mundo espiritual superior vai fazer dele também para te ajudar. Tá bom? Você está acompanhando a nossa pílula noturna do Evangelho? Ontem teve também, hein? Pílula noturna todo dia, respondendo as perguntas de vocês postadas no Instagram. Aliás, as fotos da visita ao Nepom, no encontro com o Divaldo, gente, está tudo no Instagram, inst.ricardomelo. Entra lá que vocês vão gostar bastante, tenho certeza. Ontem na pílula noturna repercutiu muito bem, né, uma fala nossa, só vou repetir ela aqui porque alguns amigos pediram e eu acho importante, né? Quando eu explicava novamente para algumas pessoas que ainda não entenderam bem, às vezes a pessoa, né, sem querer, ela faz uma confusão sobre o trabalho que a gente faz com as pílulas. Sempre lembrar, importante, gente, que o trabalho das pílulas do Evangelho não é o trabalho de uma religião. Às vezes as pessoas ficam incomodadas porque a gente divulga cursos, né? É por não entender a proposta. A Pílula do Evangelho está ligada ao Instituto Namastê, que é uma instituição sem fins lucrativos, não é ligada a nenhuma religião específica, entende? Né? Nós mantemos com a nossa empresa. Então, às vezes a pessoa confunde, né? E ela acha que a pílula é do espiritismo, é do catolicismo, de uma religião específica. Não, a pílula é espiritual, é das almas humanas. Esse trabalho que a gente faz de vocês estarem do outro lado tem o foco única e exclusivamente de semear o Evangelho, sem nenhum intuito partidário, religioso qualquer. Pelo contrário, a gente trabalha em função da existência do nosso projeto social. E é por isso que a gente faz os cursos sim, arrecada o fundo, para que as obras sociais sejam tocadas e atendidas como todas as demais obras desses gigantes da alma que nos inspiram. Então eu espero que vocês entendam com carinho e não façam mais confusão, como muita gente tem feito, né? Fazendo julgamentos completamente precipitados. Tá bom? Então, esclarecimento feito. Gratidão eterna a Deus, luz e paz para o seu coração. E você já sabe, não desista nunca, hein, dos seus sonhos. Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E aprendemos com Roger Bannister, com o Curadas, com o Divaldo, com o Nepom, com todos esses exemplos de luz ao nosso redor. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.